Estamos de volta com o Show de Bebê e agora a gente vai conversar com a doutora Adailton Salvatore e com Ana Trevisan sobre terapias alternativas, não é isso, doutor? Isso mesmo, Joana. Olá, você que nos assiste. Primeiramente, vamos conceituar o que seria dita medicina alternativa. Nós temos a medicina oficial, a medicina alopática, e que é aquela mais largamente utilizada e que as pessoas preferem, normalmente como primeira opção. Está disponível, né? Agora, às vezes, em algumas situações, você inicia um tratamento e você não obtém o resultado desejado. Então, surge a necessidade de buscar outras alternativas. Dentre essas, a primeira que eu gostaria de citar é a homeopatia. A homeopatia, ela se iniciou na Alemanha há mais de 200 anos atrás, mais ou menos na época da Revolução Francesa, e ela foi o início da experimentação na medicina. Ela é uma medicina científica que tem uma visão completa do ser humano e ela tem um conjunto de medicamentos que devem ser aplicados individualmente. Para cada pessoa, para cada situação, um medicamento. Não dá para você tratar a doença. A homeopatia trata o doente. Isso é muito importante, principalmente no caso das gestantes, das grávidas, que também não podem ficar usando medicamentos alopáticos, né? Isso, inclusive, pode prejudicar o bebê. Então, realmente é interessante buscar outros métodos, não é, Ana? Com certeza. Inclusive, todas as terapias ditas alternativas, elas têm uma base holística, né? O que significa isso? A homeopatia, a terapias da acupuntura, o yoga, a Ayurveda, que é a medicina indiana, elas têm uma base onde se entende o ser humano como um ser holístico, né? Que significa que ele tem um corpo físico, um corpo emocional e um corpo sutil, né? Então, essas terapias todas, como o Dr. Adailton citou, elas trabalham não o sintoma em si, mas a pessoa. O foco, a lógica, ela é diferente, ela não é como tu trata o sintoma, tu pega aquela peça que está, vamos dizer assim, separada do todo, né? E trata aquilo. Todas as alternativas, ditas alternativas, elas têm esse nome porque elas têm essa base do todo, né? E também é importante salientar, não é, doutor, que as terapias alternativas, incluindo a fitoterapia, né, elas têm uma tradição até mais antiga do que a medicina tradicional, a medicina ocidental, não é verdade? Exatamente. A acupuntura, a medicina chinesa, ela tem mais de 5.000 anos de história. E por que ela tem tanto tempo de história? Porque ela tem resultados. Nenhuma dessas terapias estaria hoje estabelecida se não tivesse resultados. E elas têm a sua aplicabilidade. Deve, obviamente, ser feita por um profissional competente dentro daquela área. E a acupuntura, ela está baseada em leis naturais, assim como a homeopatia. A homeopatia está baseada na lei de cura pelo semelhante. Essa lei, ela é uma lei da natureza. A acupuntura, ela tem a lei dos 5 movimentos e você, baseado nisso, você consegue ajustar aquilo que está em desarmonia com aquele indivíduo. Então, uma grávida, por exemplo, ali engravidou, pegou notícia, começou a ter enjoo, vômito, começou a tomar algum medicamento, ela não está conseguindo um resultado adequado. Ela pode lançar mão, sim, de medicamentos homeopáticos, pode lançar mão da acupuntura, ela pode lançar mão de fitoterapia. São medicamentos, são terapias que vão ter uma menor chance de efeito colateral nesse momento da formação do bebê. E isso realmente é muito importante. E lembrando, não é, Ana, que cada pessoa responde de um jeito, Com né? certeza, Joana. Então é importante a mulher buscar aquela que melhor se adequa a ela naquele momento. Sim, porque já que quando nós falamos em terapias alternativas, nós estamos dizendo de uma terapia que está de acordo com a singularidade, e cada singularidade vai ter, então, as suas preferências, né? Tem casos, por exemplo, que a acupuntura não trata, para mim, uma rinite alérgica, mas para ti funciona, né? E para outra pessoa, para cada pessoa vai ser uma resposta. Então, nós temos uma série de terapias e é importante sugerir que cada pessoa busque se informar e experimente, né? Experimente em si mesma aquilo que... Tem pessoas que não respondem à homeopatia, por exemplo, né? Tem outras que têm um resultado e efeitos colaterais
Então, cada organismo vai ter uma aceitação. E falando agora um pouco mais sobre a fitoterapia, doutor, porque a gente sempre tem aquela receitinha do chazinho da vovó, né? Ou mesmo entre os índios, por exemplo, que conhecem tão amplamente, né, as plantas e ervas que tem lá na floresta, enfim. Como que a gente pode usar a fitoterapia de uma maneira segura e que não vá fazer mal e que, às vezes, até, por exemplo, eu fiquei sabendo que chá de canela não é adequado uma grávida tomar, não é verdade? Alguns aspectos são bem interessantes. O Brasil, como país, é o maior celeiro de biodiversidade do mundo, do planeta. Sim. Então, nós temos uma tradição também de colonização, de uso de chás. O detalhe, eu queria diferenciar isso, é fitoterapia. O uso de chás é a fitoterapia, não é a homeopatia. Okay? Então, existem no quintal de muitas pessoas uma disponibilidade de plantas que ajudam em determinadas situações. Para baixar uma dor de cabeça, alguns sintomas que essa grávida ou mesmo essa criança possa ter, cólicas e uma série de situações onde você pode aplicar sim a fitoterapia. Com o pensamento de que não é assim, não faz mal, pode fazer... Não é que não tenha contraindicação. Não é que não tenha efeitos colaterais. Na medida certa. Todas as terapias têm que ser adequadas naquela situação e pensar que pode ter efeitos colaterais sim. A gente estava falando aqui sobre a canela, parece que a salsa também deve ser evitada. Isso, a salsa em grandes quantidades, né? Existem aquelas que são as mais amargas, elas são mais interessantes. O chá de boldo e pode ser usado para a melhoria do fígado, que é um órgão que fica bastante, o estômago da mulher. Existem os chás, né, de espinheira santa que as grávidas tomam, ajuda muito, porque às vezes ali ela fica todo dia com aquele gosto na boca, então isso vai ajudando. Estas ervas, algumas amargas, na fitoterapia clássica, são contraindicadas também, então é importante que a grávida busque um profissional que tenha conhecimento específico da gravidez. Não vai se automedicar. Isso, né? Inclusive no pós-parto, né, a Ayurveda trabalha muito com isso, a medicina indiana, ela trabalha a mãe. No primeiro ano do bebê, ela continua trabalhando a mãe e o bebê, né? É algo, vamos dizer, que não tem como separar mãe e bebê. Então, as ervas, muitas ervas, por exemplo, tem algumas ervas usadas para estimular a amamentação, algumas ervas que já estimulam a amamentação e já tranquilizam o bebê. Então, assim, uma erva ou uma ferramenta nesse sentido que nós estamos falando, ela trabalha não só uma coisa, né? Ela é sistêmica, ela não tem como mexer só, por exemplo, na dor de cabeça, né? Ela vai mexer num contexto um pouco mais existente. E surge também a pergunta, né? Diante de tudo isso, qual que é a melhor terapia? A melhor terapia é aquela que funciona. Sim. Aquela que dá resultado para aquela situação. Não significa que numa outra situação, entendeu? Então, isso é importante. O segundo aspecto que eu queria ressaltar é que também não existe a necessidade de exclusividade. Pode-se muito bem você fazer uma combinação, você dar um tipo de medicamento químico complementado por outro, entendeu? Essas terapias, elas podem conviver harmonicamente. Pode se combinar, conviver harmonicamente, porque o resultado, o objetivo final, o que é? Equilíbrio, saúde e bem-estar. E talvez você possa lançar mão de várias dessas opções. Obrigada, doutora Adailton. Eu que agradeço. E logo após o intervalo, a gente continua com a Ana, a gente vai falar sobre yoga. Então fiquem aí que a gente volta já.